Olá, boa noite a todos vocês, boa noite quem tá chegando agora, vai falando um oi, vai mandando um coração. E hoje a gente vai falar de ponta a ponta, vou te mostrar de ponta a ponta como é que você pode começar a esboçar aí uma nova carreira, né? Se você tá pensando em fazer uma transição de carreira, se você já tem o seu negócio, já tá na sua carreira, tá querendo alavancar, tá querendo crescer e se desenvolver, a gente vai navegar aí de ponta a ponta desse processo. Bom, gente, então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou dar para vocês são 9 coisas no total para vocês desenharem essa carreira, tá? 9 passos, vamos chamar de 9 passos. Então, é importante vocês saberem onde é que vocês estão exatamente, até para saber o que vocês querem mudar, até para saber o que vocês querem trocar. Às vezes a gente tem uma pressão muito grande, né? Às vezes a gente acha que o problema tá na empresa, mas muitas vezes é um problema que a gente tá vivendo dentro de casa. É um problema que a gente está atravessando dentro da nossa família e a gente está projetando isso no trabalho. Então, quando a gente pega e faz uma avaliação mesmo de como é que está o nosso momento atual, às vezes você está se sentindo pressionada a fazer uma mudança, a fazer uma transição por uma dificuldade de relacionamento, né, no seu trabalho. E aí você começa a imaginar que é a carreira, que de repente é uma outra coisa. Por isso que é importante, né, essa mulher que tá ali no labirinto, ela se acalmar, centrar e olhar de fato o que tá acontecendo com ela, o que levou ela a chegar ali, estar naquele lugar, naquele labirinto, e o que ela não quer mais, né? E saber o que ela não quer mais. E aí, gente, quando a gente faz esse tipo de avaliação, né, que é muito importante, a gente começa a entender o que é que a gente quer trocar na nossa vida, a gente tem a tendência a ter 3 tipos de comportamento. Não é todo mundo, mas essa é a média, tá? A pessoa pode se vitimizar, né, em relação àquilo, achar que aquilo foi causado para ela, que aquilo aconteceu com ela, que estão fazendo, né, para ela. E ela pode ficar ali naquela situação, ela pode ficar com raiva, né? Ela pode começar a sentir raiva do trabalho, do marido que não apoia, raiva dela mesma, sentir raiva dela mesma, dela não conseguir fazer o que ela gostaria, dela não conseguir ter a clareza que ela gostaria, de sentir raiva por ter investido dinheiro naquele curso XYZ e não ter tido resultado nenhum. Então, uma é a vítima, se fecha e tá, né, a vida foi causada, as coisas foram causadas pra mim. A outra, ela passa a se munir de raiva, né, de tudo que acontece e às vezes até em relação a outras pessoas. E tem uma também que é bem difícil e que acontece muito, que é uma tolerância excessiva. O que é essa tolerância excessiva, né? Essa tolerância excessiva é a tendência que a gente tem de saber que as coisas não estão indo bem, que a gente tolera, a gente engole, a gente continua. Então, é onde a vida vai passando, as coisas vão acontecendo, passa um mês, passa 2, passa 3, quando você vê já tá no meio do ano, quando você vê já tá no final do ano, e você tá tolerando, tá engolindo sapo todo dia e não tá saindo daquele lugar, não tá fazendo nada para sair daquele lugar, tá? Então, a primeira coisa, quando você identificar exatamente o lugar que você está hoje, as coisas que você gosta onde você está e as coisas que você não gosta, o que você quer trocar, o que você quer mudar, o que não te faz bem, e aí você tem que entrar, o segundo passo é entrar de fato num processo de aceitação, tá? Então esse é o lugar que eu estou. Quando você entra num lugar de aceitação, ao invés de entrar num lugar eu nasci assim, eu vou ser assim mesmo, não tem como mudar. Boa noite, Thelma. Ou
que ficar com raiva, né, de alguém, procurar alguém para ser o culpado daquela situação que você tá vivendo, ou até mesmo você sentir raiva de você, né, ou a tolerância. Então tudo isso não é produtivo. Por que não é produtivo? Porque não vai te tirar do labirinto, não vai te tirar desse lugar, tá? O que vai te tirar desse lugar é assumir, estou aqui, ponto. Tá? E aí quando você assume onde é que você tá, você tem escolha, né? Então o que eu vou fazer para sair desse labirinto? O que eu vou fazer para sair daqui? E aí, gente, eu pergunto para vocês, né? Quando a gente tá falando de uma questão profissional, quando a gente escolhe sair desse lugar, onde é que a gente vai buscar ajuda normalmente? Gente, ó, vamos jogar real. Onde é que a galera vai quando fala, nossa, eu preciso de uma mudança na minha vida, na minha carreira, tá? Começa com a letra G. Vai todo mundo pro Google, vai lá no Google. Transição de carreira depois dos 30 anos. Como empreender? Dicas para empreender de casa. Ideias de negócios para artesãs. Tô mentindo? Vocês não fazem isso, não? Ninguém faz isso, né? Ninguém vai no Google, ninguém sai perguntando, hein? Procura uma revista. Vou procurar uma revista de negócios, pequenas empresas, grandes negócios. Vou lá, vou ver uma ideia, é isso que vai ser. Aí você vê que você não tem o curso que precisa. Não, então é isso que falta, eu preciso fazer aquela pós-graduação, porque olha aqui na revista, eles estão falando que o cara que empreendeu, que fez sucesso na vida, na carreira, que revolucionou a vida dele, ele fez esse curso dessa pessoa que deu tudo certo. E a vida dele mudou. Tô mentindo? Aí você vai lá e faz um curso de LinkedIn, não sei o que, prepara o seu currículo e tal. Eu sei, eu conheço vocês. Então, gente, quando você tá nesse processo, o primeiro lugar que você vai, a Kátia falando, já fiz isso, todas nós já fizemos isso em algum momento, tá? É uma tendência, a gente faz. E eu, antes de entender, de ter a clareza que as respostas primeiro estavam dentro de mim para depois eu ir fora, não é que o Google é ruim, muito pelo contrário, mas para que você chegue nesse ponto de filtrar as coisas que estão lá, ou até mesmo eu que falo para mulheres multipotenciais, conseguir casar, né, os seus talentos, o que é natural em você, criar uma rede bem própria, um produto bem próprio seu, que consiga reunir as suas potências, primeiro você tem que ter essa clareza, esse conhecimento muito grande, tá? Com autoconhecimento muito firme, para depois você buscar fora, tá? Então, quando a gente tá perdida, como essa mulher aí que tá no labirinto, é uma tendência muito natural a gente continuar buscando fora. A gente ir pro Google, a gente perguntar pras pessoas, ou a gente fazer de repente a primeira coisa que aparecer, porque a gente tá no desespero. A minha última experiência dentro do corporativo, antes de eu ir para essa empresa, eu tava há alguns anos na empresa anterior e naturalmente eu tinha sido promovida. Eu fui sendo promovida e fui ficando, né? Eu fui sendo promovida e fui ficando, mas eu tava infeliz lá desde o dia 1. Desde o primeiro dia, mas as coisas foram acontecendo, você vai achando que vai melhorar. Quando eu fui para outra empresa, porque surgiu uma oportunidade, era uma empresa muito grande aqui nos Estados Unidos, eu achei que ia ser a minha salvação, a minha vida vai mudar, e não foi assim, né? Muitas coisas melhoraram em relação ao trabalho anterior, mas o que a gente precisa ter claro, e quem me acompanha aqui há bastante tempo, sabe que se você vai só pelo externo, então se de repente hoje você quer suprir só uma questão financeira e você pega a primeira coisa que te oferecer 100, 200 reais a mais, dali um tempo, no momento você vai estar muito feliz com a mudança, mas depois de um tempo você volta para aquele lugar de vazio, de insatisfação. Como é que você constrói um negócio sólido, estruturado, ou que você alavanca o seu negócio de forma que você não vai ficar escravo daquilo, que você vai manter o estilo de vida que você deseja, ou que esse negócio possa te levar para o estilo de vida que você deseja? Quem sabe? Tá? Então, como é que você sabe isso? Sabendo onde você quer chegar, sabendo onde você quer estar. E você só sabe exatamente isso quando você se conhece, quando você tá alinhada com você.
Sabe por quê? A gente nasce e vai vivendo, né? Vai acompanhando, vai vivendo as experiências, as coisas estão acontecendo do nosso entorno e tal. A gente nunca para de fato para trabalhar o autoconhecimento. Isso é uma crítica, inclusive, que eu tenho, que eu acho que devia ser uma matéria obrigatória nas escolas, né? A gente ia fazer um trabalho nesse sentido. Então, a gente vai sempre levando a vida, né? E se vocês perceberem, os comerciais de TV influenciam a gente, as novelas influenciam a gente, as pessoas com as quais a gente mais convive influenciam a gente. Quando você menos espera ou menos percebe, aqueles sonhos que você tem de realização ou de felicidade, aqueles conceitos todos, muitas vezes não são seus. São da blogueira, são da menina da propaganda. É o modelo, a família Margarina lá, que muitos anos foi modelo para muita gente, né? Margarina, família de TV lá e tudo mais. A família Margarina, todo mundo feliz, sorridente, né? As crianças lindas, limpas, educadas e tudo. Quando na verdade não é isso que é felicidade para você, não é isso que você sonha. Então, por isso que você tem que saber muito bem qual que é a sua essência real, independente dessas influências externas todas que você tem. Quando a gente trabalha, aí, claro, o próximo passo, que seria o quarto, né? Então a gente já falou, só recapitulando aqui bem rapidinho, a gente já falou saber onde você está, a gente falou de aceitar esse lugar, né? Para que você não permaneça nem como vítima, nem na raiva, nem na tolerância, e sim você possa avançar. E aí você escolhe, né, como agir. Eu vou me planejar, vou no Google? Não, já sei que não é no Google, eu vou buscar autoconhecimento, que é o quarto passo. Quando a gente busca o autoconhecimento dentro de um processo de desenho de carreira, você vai identificar sim as suas paixões, vai identificar sim os seus talentos, mas você vai identificar também quais são os seus inegociáveis, né? O que é inegociável para você nessa nova carreira? O que é inegociável para você dentro desse trabalho? E o que é negociável? O que você tem alguma flexibilidade? E aí, eu vou quebrar um mito que muita gente que me segue, né, quer empreender, ou já empreende, ou tem o sonho do empreendedorismo. E a pessoa vem nessa expectativa de, ao empreender, eu vou encontrar a minha liberdade, finalmente, a minha liberdade de tempo e tudo mais. Então, eu já vou começar quebrando essa crença pelo seguinte: depende muito do tipo de empreendedorismo que você vai fazer, depende muito da área que você vai fazer e depende muito de você. Quando eu comecei a empreender, eu tinha 22 anos, gente, eu não tinha liberdade de horário nenhuma, porque eu prestava serviço para empresas. Então eu obrigatoriamente tinha que trabalhar no horário comercial. Então, de segunda a sexta-feira, eu trabalhava para vender para aquelas empresas. Era marketing, era no telefone, era desenvolvendo projetos, criando produtos. Final de semana, eu trabalhava, porque era quando eu entregava o serviço. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, eu era dona da empresa. Eu trabalhava de segunda a sexta para vender, para ter o relacionamento com o cliente, e a minha entrega era de final de semana. Eu trabalhava de domingo a domingo. Então, veja só, eu era empreendedora. Esse é um mito que a gente tem, tá? Então, isso é uma coisa. Hoje, dentro do digital, hoje sim. Hoje eu posso dizer que eu tenho flexibilidade de horário. Hoje eu posso dizer que eu não trabalho das 8 às 6. Tem dia que eu começo a trabalhar às 7 da manhã, tem dia que eu começo a trabalhar às 10, tem dia que os meus filhos vão dormir 9 horas da noite e eu trabalho. Tem dia que eu trabalho às 11 da noite, às vezes meia-noite, tem dia que eu trabalho de domingo, de sábado, não tem dia. Eu faço, porque o meu cliente está online, os meus produtos estão na rede, tá? Então, a importância de você entender, de você se fazer perguntas, tá? E não assim, então é a onda do empreendedorismo, mas que tipo de empreendedorismo? Que tipo de produto? Outra coisa, quando eu comecei a empreender, eu sou uma pessoa super focada para resultado e tal, e tem que ter resultado e vim com aquela pegada do corporativo, né, de me levar ao limite, e eu me levei ao limite. Então você precisa saber o que você quer para você. Eu vim buscando flexibilidade de horário, eu queria mais tranquilidade, mais paz, só que eu fiz da minha vida um caos, né? Eu fiz da minha vida um caos.
Então, quando eu comecei a me tocar de que não era isso que eu queria, eu mesma fui falando, opa, peraí, mas não é isso que você tá buscando, não é isso que você tá buscando. Então, entenda bem onde você tá, faça uma lista das coisas que não estão te agradando hoje, para que você não repita isso, porque a gente tem a tendência a repetir, o que é um hábito, às vezes é um hábito que a gente nem percebe. A Debbie tá colocando, isso é o melhor, fazer seu horário. E dentro do digital, realmente, você faz o seu horário. O quinto passo, então, quando a gente trabalha o autoconhecimento, identifica, né, tudo isso, qual é meu momento de vida, né, qual é o tempo que eu tenho para investir nessa transição, enfim, a gente vai para o quinto passo, que é o planejamento. Onde você começa a projetar. Primeiro você identificou onde você tá, mas você precisa saber onde é que você quer chegar, né? Quem você quer encontrar do lado de lá? Qual que é a sua versão? Como é que você espera estar ou ser do lado de lá, né? Então eu buscava não só a liberdade de horário, a liberdade geográfica de poder estar mais perto dos meus filhos, mas eu também queria que fosse uma coisa que eu pudesse expressar a minha criatividade, que eu tivesse liberdade criativa, que eu pudesse ensinar, dividir conteúdo, conhecimento. Então eu só consegui fazer essas amarrações todas porque eu fiz esse mapeamento. E aí, o que é o planejamento? Até porque, gente, se você não planeja, se você não sabe onde é que você quer chegar, como é que você vai saber quando você chegou lá? Né? Como é que você vai saber quando você já estiver lá? E aí, lembra do sketch, né? Que é esse desenho aí, essa imagem da menina com essa parede toda desenhada que eu mostrei pra vocês. Quando você chegar lá, é um processo contínuo, você vai continuar desenhando, tá? Você vai continuar, porque você ou vai estar em outro momento de vida, você vai ter outras necessidades. E isso que é o gostoso da vida, esse movimento permanente, né? Essa mudança permanente, isso que é o gostoso da vida. E quando você sabe disso, que a impermanência, né, que a própria natureza é impermanente, não tem nada que se mantenha exatamente igual na natureza. Quando você tem essa clareza, essa dificuldade de lidar com a mudança já vai por água abaixo, né? Porque a única certeza da vida é a mudança. A única constante da vida é a mudança. Tudo muda, gente, do dia que a gente nasce, já começa a mudar, porque a gente já tá ficando diferente, já tá evoluindo, tá envelhecendo a todos os dias, enfim. Então isso faz parte, né? A mudança, a inconsistência faz parte da nossa natureza, tá? Quando você faz o seu planejamento, e aí você sabe onde é que você tá e onde você quer chegar, você começa aí sim começa a explorar. Eu tenho que é necessário, né? Que aí vem o sexto item, que é o seu desenvolvimento. Eu tenho o que é necessário para chegar lá? Tá? Pode ser que não, pode ser que eu precise de ajuda, pode ser que eu precise trabalhar a minha coragem. Alguém colocou aí que a Sônia, né, que tem dificuldade de fazer vídeos, então ela já identificou isso é perfeito, porque ela já identificou porque que ela não tá avançando, que ela não tá indo, né, então ela vai o quê? Trabalhar nisso. Gente, vocês têm noção a diferença que faz você ter essa clareza do que sair por aí num labirinto, pegando tudo que é coisa que vai aparecendo, tudo que é curso que vai caindo no seu colo, tudo que é mentor que vai aparecendo na sua vida e vai indo pra cá e você volta, não funciona, você vai pra lá e volta, não funciona. Gente, vamos desenhar isso de ponta a ponta, porque quando você fizer as suas escolhas em relação ao seu tempo, em relação ao seu dinheiro, em relação às suas escolhas para que você não se frustre, vai ser muito mais fácil, né? Você vai levar muito menos tempo do que uma pessoa que sai totalmente perdida, fazendo o que tá aparecendo na frente, tá? Outras coisas que você vai se perguntar, né, dentro desse processo do seu desenvolvimento. Quais são as informações que eu preciso, né, para chegar lá, para ter essa clareza que eu preciso? Eu tenho preparo, que a gente já falou dos cursos, e grana para fazer essa transição, fazer esse investimento, fazer essa mudança. Quanto de grana eu preciso, né? E em relação ao apoio, eu tenho o apoio necessário? Se eu não tenho apoio, onde é que eu posso buscar? Bom, e aí qual seria o sétimo item, né, para vocês olharem aí nesse sketch, aí nesse desenho da carreira de vocês? Olhar para o ambiente de vocês, tá? O ambiente onde vocês estão. O
que é isso? Como é que tá o seu ambiente hoje? Você tá se sentindo pressionada de alguma maneira? Né? Às vezes, a gente tá tomando uma decisão ou tomando decisões na nossa vida em função do ambiente que a gente tá? Em função do ambiente que a gente tá inserida. Ou por uma pressão, uma dificuldade de relacionamento. Então, muitas mulheres, quando tem dificuldade com um parceiro, né, onde elas fazem essa busca de, nossa, preciso ter a minha independência financeira, preciso ter mais liberdade. Outros casos é a mulher que realmente se dedicou à maternidade, agora tá sentindo uma necessidade de ter um pouco de, né, quero ter o meu tempo com os meus filhos, mas também quero ter um tempo para o meu desenvolvimento, um tempo para mim. Enfim, o que tá aí no seu ambiente influenciando esse desejo de mudança, tá? E aí, gente, quando eu falo mudança, não levem assim no sentido de a coisa tá ruim, eu quero mudar. A gente não muda só o que tá ruim, porque a mudança é um processo evolutivo. Lembra que eu falei da inconsistência, né? Da impermanência da natureza? Então, a mudança é a única constante da vida. Então, mesmo que as coisas estão boas, a gente vai querer evoluir, vai querer melhorar, vai querer algo mais, continuar se desenvolvendo. A gente só para de fazer isso quando a gente morre, porque senão qual que é a graça da vida? Se não é para continuar aprendendo, se desenvolvendo, trazendo coisas novas para o mundo. Gente, outra coisa que é super importante dentro do processo de desenhar essa carreira é você criar uma rede de apoio, tá? É você criar uma rede de apoio. Pessoas que te incentivem, que te levem para frente, que te motivem. A gente sabe muito bem para quem ligar, quem contatar quando a gente tem determinadas dificuldades, né? Você sabe, quando tem aquele assunto específico. Obrigada, Maria, obrigada, bom ter você aqui. Então, é importante a gente construir essa rede de apoio. Quem é essa rede de apoio? Às vezes é uma amiga, às vezes é um familiar, às vezes é uma pessoa que nem tem nenhum laço com você, às vezes é um mentor, às vezes é um coach. Outras vezes, a gente encontra essa motivação, né, que às vezes a gente precisa para seguir, para ter essa clareza que a gente busca, ou criar a coragem que a gente busca, na internet mesmo, né? Tem os mentores que às vezes a gente tem do YouTube, que a gente começa a acompanhar, que às vezes a pessoa nem te conhece, mas ela é sua mentora, enfim. Mas é importante você criar essa rede de apoio para te ajudar nesse processo aí de desenhar sua carreira. E a nona, né, e última ação que você precisa tomar é definir uma pequena ação, tá? Definir uma pequena ação. Então eu quero que vocês imaginem, diante de tudo que nós abordamos aí, de todos esses itens, qual seria uma ação, por menor que seja, que vocês possam tomar a partir de amanhã, em direção à construção dessa carreira, né? Que esteja dentro, alinhada aí com tudo isso que a gente falou, com as coisas que te incomodam hoje, com a construção desse futuro, de onde você quer chegar, tá, gente? Então, o que é a chave aqui? É a clareza, né? É a clareza. É você seguir passo a passo nessa jornada, sabendo que ela é uma jornada contínua, que ela tem começo e não tem fim. E que é uma jornada que não tá fora de você, tá dentro. Você vai reunir toda essa sua multipotencialidade e vai desenhando, né? Esse sketch aí, esse rascunho dessa carreira que vai ganhando forma, que vai ganhando corpo, mas você vai fazendo isso de uma forma segura, de uma forma de que você tenha clareza de onde você quer chegar. E aí, gente, então a última coisa pra gente encerrar é uma frase que eles usam muito aqui nos Estados Unidos, né? Enjoy the journey, que é aprecie a jornada. O que é aprecie a jornada? Às vezes, né, muitas vezes, a gente faz uma projeção de futuro, né? Quando aquilo acontecer, então quando eu começar a trabalhar, quando eu fizer essa transição de carreira, quando eu tiver essa clareza,
quando eu mudar de emprego finalmente, ou quando eu tiver essa função. Então a gente tem a tendência de, quando a gente tem essa busca, né, a gente não olhar para o nosso dia a dia, para o que está acontecendo no nosso dia a dia e ficar focada só naquele lugar. Alguém já viveu isso? De você ficar muito tempo? Quem fez festa de casamento já viveu isso? Quem sonhou muito, né, de repente por uma viagem e já viveu isso também? Você às vezes nem curte a preparação, né? Você nem curte tudo que você tá vivendo, tudo que você tá ganhando, tudo que você tá evoluindo, tudo que você tá aprendendo no momento. E às vezes, quando chega aquele momento, finalmente, muitas vezes isso não acontece numa viagem e tal, e a festa de casamento também você acaba aproveitando bastante, mas são só algumas horinhas de um planejamento de um ano. Você imagina, né? Se você não curte esse planejamento, quando chega, muitas vezes, você fala, puxa, eu pensei que essa sensação ia ser diferente, né? Porque você sonhou tanto por aquilo, e quando você vive, né, na prática, na real, às vezes nem é, porque a graça é o dia a dia, a graça tá na evolução constante. Quem assistiu aquele filme Soul? Ele fala disso nesse filme. Vocês também tiveram essa leitura? A Kátia assistiu. Vocês também tiveram essa leitura? Né? O dom dele era música e tal, e aí ele era um professor, mas estava frustrado, e aí ele teve a oportunidade de ser um professor, né, full time, trabalhar full time, daí ele não ficou tão feliz. Mas basicamente a história é essa, né? É o que eu tô falando aqui, é o mesmo nome, o Rafa tá falando. Evânia, então assista. Quem não assistiu, gente, recomendo esse filme, que é um grande, assim, despertar, né? Pra quem tá buscando, nossa, eu preciso encontrar o sparkle, né? Aquilo que faz o meu olho brilhar e tal. Não vou falar porque tem gente que não assistiu. Mas, gente, basicamente é a mensagem da live de hoje, tá? Que você possa encontrar essa magia de viver a vida que você tanto sonha viver no seu presente. Então faça esse planejamento de carreira, faça esse desenho, né, da sua carreira, tentando identificar o que você precisa mudar para viver esse lugar que você tem vontade de viver. E viva isso no dia a dia, viva no hoje, identifique maneiras de você já fazer essas mudanças, por menores que sejam, na sua vida hoje. Ótimo, gente, então tá bom. Uma ótima noite pra vocês, obrigada por vocês estarem aqui comigo, e a gente vai se falando então. Então lembrem de amanhã já implementar aí uma ação, pelo menos, que vocês conseguiram identificar ao longo da nossa live, para que vocês caminhem em direção a essa carreira que vocês estão buscando para a vida de vocês. E aí, para você que assistiu pelo YouTube, então, aproveita e se inscreve no canal, deixa seu comentário, me fala o que você achou dessa live e ativa as notificações do sininho para você ser notificado, para você saber sempre que um vídeo novo vier ao ar. Uma ótima noite para você. Tchau!